Joseph Cerebren, termina celium, tecum Dei resornet, Christe janum comi. Olá, estamos de volta com a nossa quarta aula, dando seguimento ao nosso mini curso das virtudes de São José. E eu quero tomar aqui o livro da vida, que está presente nas obras completas de Santa Teresa d'Ávila. Nós que pediremos auxílio aqui da nossa professora, doutora Santa Teresa de Jesus. Ela vai dizer, no livro da vida, no capítulo 6, eu queria persuadir todos a serem devotos desse glorioso santo, pela minha grande experiência de quantos bens ele alcança de Deus. Não conheço nenhuma pessoa que realmente lhe seja devota e a ele se dedique particularmente que não progrida na virtude, porque ele ajuda muitas almas que a ele se encomendam. Há alguns anos, sempre lhe peço em seu dia alguma coisa, nunca deixando de ser atendida. Se a petição vai algo torcida, ele endireita para maior bem meu. Aqui, Santa Teresa está mais uma vez nos ensinando que é preciso, para este caminho de virtudes, para adquirirmos as virtudes necessárias para nos santificarmos, é preciso nos aproximarmos de São José. Ela já nos deu todo o trajeto, todo o caminho a ser percorrido. Nós falamos anteriormente a respeito da virtude da humildade. Agora, de maneira especial, eu quero falar com vocês, pedindo ajuda aqui dos santos, de maneira especial Santa Teresa e Santo Afonso Maria de Ligório, sobre a virtude da oração. São José é este homem de oração. E Santa Teresa, ela vai dizer aqui, também no livro da vida, no capítulo 6. Em particular, as pessoas de oração deveriam ser-lhe afeiçoadas, a São José. Quem não encontrar mestre que o ensine a rezar, tome esse glorioso santo por mestre, e não errará no caminho. Tome São José por mestre de oração. Santa Teresa está nos dizendo isso. E o objetivo desta aula, embora breve aula, embora breve reflexão, é de que nós tomemos essa decisão de olhar para São José, para ele como um modelo, como um mestre de vida de oração, um mestre que nos conduzirá a este caminho de amizade com Deus. Mas São José não falou nada nos evangelhos, Elton. São José não deixou nada escrito, mas o seu testemunho é o mais eloquente de todos. Neste livro que nós estamos utilizando para essas reflexões, nós temos uma frase maravilhosa que vai dizer que o silêncio é o grande porteiro da vida interior, sem o qual é absolutamente impossível ter intimidade com Deus. O silêncio é o grande porteiro da vida interior. Se você quer ter esta amizade com Deus, você quer ter uma relação mais profunda com o Senhor, é preciso silenciar, para também ouvi-lo, para que haja um diálogo, para que haja aí uma conversa íntima. É preciso que você escute, é preciso que eu silencie, para que o meu interior e o seu se abra a esta oração. E São José, ele é modelo de silêncio. Da sua boca não saiu nenhuma palavra, nem sequer uma orientação, como por exemplo ali no Evangelho de São João, no capítulo 2, em que Nossa Senhora, que também é Virgem do Silêncio, ela vai olhar ali para os serventes naquelas bodas, naquela festa, naquele casamento, e vai dizer, ó, fazei tudo aquilo que ele vos disser. Não houve nenhuma indicação de São José, não houve nem uma frase de São José, mas houve um profundo silêncio
de um mestre de vida de oração. Trata-se, sem dúvida, de uma das personagens mais importantes do Novo Testamento, é São José. Diferentemente da maioria dos mestres que tem algo a nos ensinar, como Santa Teresa, que eu peguei aqui, Santa Teresa, as suas obras completas, e daqui a pouco falarei um pouco desse livreto aqui, ó, que é maravilhoso, de Santo Afonso Maria de Ligório, a respeito da oração, diferente de um doutor que, quando nós abrimos um livro como esse, nós imediatamente reconhecemos a autoridade deste santo doutor e acolhemos de maneira um pouco até mais fácil. Mas quando se trata de um personagem como José, silencioso José, humilde José, que não disse absolutamente nada nos evangelhos, mas São José, ele foi o processo de canonização mais sintético que nós podemos ter, se assim eu posso colocar. Se Santo Afonso teve todo um processo de canonização em que a igreja precisou se debruçar sobre a sua obra, uma vasta obra, Santa Teresa d'Ávila e tantos outros santos doutores e outros santos da igreja, São José, ele precisou apenas de uma frase de São Mateus, no capítulo 1, versículo 19, onde vai dizer: José era um homem justo. Apenas essa frase foi o suficiente para que São José fosse canonizado. José era um homem justo. E essa palavra, que é uma palavra de salvação, porque está no Evangelho, é uma palavra, portanto, uma palavra divina para nós. É o próprio Deus dizendo, o professor Felipe Aquino vai dizer isso na sua obra O Glorioso São José, o próprio Deus dizendo: José era justo, ali através de São Mateus. Então nós podemos e devemos olhar para São José e dele extrair as virtudes que tanto nos fazem falta, que nós tanto necessitamos para sermos homens, mulheres. Nas palavras aqui deste piedoso autor, que também está sendo utilizado para esse mini curso, Federico Soares, vai dizer: José encontra-se perante um mistério de um Deus feito homem, de uma virgem que concebe sem obra de varão e de uma eleição, a que Deus fez dele para velar o mistério e proteger os seus protagonistas, que ia a ele dizer: ante semelhante prodígio, um homem simples, um artesão de aldeia, perdida num canto do império, ao ver-se não somente espectador do mais maravilhoso sucesso ocorrido desde a criação do mundo, mas implicado nele por um particular desígnio de Deus, não se fala se está imerso na contemplação do divino, quando a grandeza do que se está a contemplar é tal que qualquer palavra se torna trivial, uma vez que o acontecimento ultrapassa completamente a pessoa e o que ela pode dizer. Aqui, uma belíssima argumentação a respeito do silêncio de São José. Para ilustrar essa verdade de que não se fala quando se está imerso na contemplação do divino, tomemos como exemplo negativo a reação de São Pedro na transfiguração do Senhor. Ali, essa passagem tão conhecida nossa, quando os discípulos sobem no Monte Tabor com o Senhor e contemplam a transfiguração do Senhor, uma visão extraordinária diante do mistério de Jesus Cristo glorioso, com roupas brancas e resplandecentes, e com Elias e Moisés a conversar com ele. Pedro faz ao Senhor um comentário totalmente despropositado. Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. São José diante de um espetáculo extraordinário também. Quantas vezes eu imagino São José acordando durante a noite. Existe até uma belíssima representação, uma imagem de Nossa Senhora dormindo e São José acordando para ninar o menino Deus, o próprio Deus, Senhor do Universo.
Senhor do céu e da terra, contemplando, adorando no silêncio da madrugada aquele menino. No coração de José havia ali um desejo de adoração, dizendo ao Senhor, no silêncio do seu coração: meu Senhor e meu Deus, enquanto fazia ninar aquela criança, que seria o Salvador. José, ele é esse homem silencioso que quer nos ensinar a ter vida de oração. E para isso nós precisamos silenciar, nós precisamos estar mais recolhidos para ouvir Deus. Temos momentos de oração. E Santo Afonso Maria de Ligório, nesse livro maravilhoso, ele vai dizer de maneira enfática: quem reza se salva, quem não reza se condena. Ele vai dizer aqui apenas alguns pontos para que nós tenhamos condição de refletir sobre a importância da virtude da oração. Diz o mesmo Santo Doutor que não saberá viver bem quem não souber rezar bem. Bem sabe viver o que sabe rezar bem, diz São Francisco de Assis, que sem a oração nunca pode uma alma produzir bons frutos. Não tem, pois, desculpa os pecadores que se alegam não ter forças para resistir às tentações. Se vos faltam as forças, adverte São Tiago, no capítulo 4. Por que então não pedis? Olha isso que interessante. Tem um outro testemunho belíssimo aqui de São Felipe Neri, que eu quero ler para vocês a respeito disso, da importância de nós confiarmos na oração mais em Deus do que em nós mesmos. Porque talvez você esteja me ouvindo e você seja aquela pessoa, assim como muitas vezes eu sou também, que confia mais nas suas capacidades intelectuais, físicas, na sua saúde, nos seus bons relacionamentos, no seu prestígio, do que em Deus. Nós já falamos na aula anterior sobre a humildade, mas aqui é preciso atrelar a humildade à oração. São Felipe Neri, ele passando um dia pelas ruas de Roma, ele vai exclamar: sou um desesperado. E um religioso, ouvindo essas palavras, perguntou-lhe por que falava daquele modo. O santo respondeu: ah, meu padre, eu desespero sim, mas de mim mesmo. Este deve ser o nosso modo de agir. Se quisermos nos salvar, é necessário que tenhamos uma completa desconfiança de nós mesmos e tenhamos uma completa confiança em Deus. A exemplo dos santos, a exemplo de São José, confiança em Deus. São José que, ao ouvir a voz do anjo, como bem nos trouxe aqui o professor Henrique Elfes na primeira aula, ele de prontidão se levantou, na madrugada tomou a mulher e o menino e foi. Não questionou, porque confiava mais em Deus do que em si mesmo. Quantas vezes nós tomamos decisões, titubeamos diante das decisões, diante daquilo que Deus nos pede, não conseguimos obedecer porque não confiamos no Senhor. São Felipe Neri, ele vai também dizer aqui, desde o primeiro momento em que ele despertava pela manhã, ele dizia a Deus: Senhor, protegei-me hoje, senão eu vos trairei e o venderei. Então que nós possamos, a exemplo de São José, ter esta confiança absoluta, integral em Deus. O Papa Leão XIII, na sua encíclica a respeito de São José, ele vai nos trazer um importante ensinamento. A sua encíclica é Quamquam Plures, de 1899, a respeito da necessidade de oração. Ele vai dizer: ora, bem sabeis, veneráveis irmãos, eu encerro, que os tempos presentes não são menos desastrosos do que tantos outros, e tristíssimos, atravessados pela cristandade. De fato, vemos perecer em muitos o princípio de todas as virtudes cristãs, de fé, extinguir-se a caridade, depravar-se nas ideias e costumes a nova geração, perfidamente hostilizar-se por toda a parte a Igreja de Jesus Cristo, atacar-se atrozmente o pontificado,
e com audácia cada vez mais impudente, arrancarem-se, desculpe, os próprios fundamentos da religião. Aqui, o Papa Leão XIII vai dizer que é preciso que a igreja volte a olhar para as virtudes de santidade, as virtudes de santificação. E para isso, meus amigos que nos acompanham durante esse singelo curso, nós possamos olhar para São José. Aproveitemos que estamos vivendo um tempo oportuno, que praticamente todos os anos, o dia 19 de março cai na quaresma, e mais uma vez a igreja tira o roxo no dia 19 e coloca ali vestes brancas para celebrar o glorioso São José, o meu e o teu mestre de vida de oração. Nós possamos pedir essa graça de sermos homens e mulheres de oração. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-nos, São José. E até a próxima aula.